Olá, amiga poderosa! Esse é mais um vídeo sobre autoestima e nesse vídeo eu vou falar com a Cristiane Senarra. Ela é uma terapeuta e ela é especialista em hipnose e constelação familiar. Bom, Cris, eu vou chamar a Cristiane de Cris. Cris, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz em ter você aqui. Eu acho que essa conversa vai ser muito legal para todo mundo, né? Muita gente vai poder aprender e conhecer um pouco mais do seu trabalho. E antes de tudo, eu quero que você se apresente, eu quero que você fale um pouquinho sobre você. Oi, Isa. Primeiramente, quero agradecer esse convite. Estou muito feliz em participar aqui do bate-papo com você. E sou terapeuta há um ano, exatamente um ano, Uhum. porque trabalhei em mercados multinacionais, né, em grandes corporações, por mais de 20 anos. E eu sempre fui muito ligada a pessoas. Legal. Mas eu, mas eu sempre trabalhei com dinheiro, cuidando do dinheiro das pessoas, né? E isso começou a me chamar muito, né? Pessoas, 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 e comecei a fazer cursos. E teve uma hora que não dava mais para conciliar. Continuei na empresa, fazendo os meus atendimentos em paralelo, mas a demanda foi aumentando e eu tive que optar por, por um lado, Uhum. né? Então eu fiz essa transição de carreira, larguei todo o mundo corporativo e vim cuidar de pessoas. Ah, que bacana. E você trabalha como terapeuta, você trabalha com quais áreas? Constelação. Você atende criança também, né? Isso, trabalho com constelação sistêmica, hipnoterapia, Uhum. adultos, crianças e adolescentes, PNL, barras de axis, facelift. Nossa, que Então, demais. tudo voltado ao bem-estar, né, à saúde mental e emocional das pessoas. Ah, que bacana. Bom, antes da gente começar, vou contar aqui para as meninas, né, como é que a gente se conheceu, né? Uhum. Eu conheci a Cris no curso, no meu curso, ela fez o meu curso Imagem Poderosa, por indicação de uma amiga dela que já tinha feito, né? E aí eu quero que você fale, Cris, aqui para as meninas, Uhum. sobre autoestima. Quando você fez o curso, já que a gente está falando só sobre autoestima mesmo, né? Quando você fez o curso, você percebeu uma diferença na sua autoestima? E você acha que essa diferença mudou sua vida pessoal e até afetou seu trabalho ou o jeito que você atende hoje as suas clientes? Isa, foi uma coisa assim muito engraçada, né? Eu acho que não acontece com quase ninguém de ter um guarda-roupa cheio, mas não ter roupa nenhuma. É, Quando a gente abre, fala, nossa, não tenho roupa. E eu era uma dessas, né? Aí na empresa eu vi uma colega, eu falei assim, nossa, de um dia para o outro ela mudou tanto assim. Colar, brinco, os brincos delas eram tão pequenininhos assim, o brinco dela aí não me enxergava. E de repente comecei a olhar e falei assim, opa, tá acontecendo alguma coisa. E fui conversar com ela. E foi aí que ela me indicou, né, para você. E, assim, o curso foi maravilhoso, né? Porque eu olhava e tava assim, meu Deus, eu tenho perna grossa, sou baixinha. Nossa, isso só não via fica bom, aquilo problema. não fica bom. Nossa, acho que não tinha coisa positiva lá. E depois eu vi que quando eu entendi, né, que eu preciso me aceitar, que eu consigo me vestir bem, tudo foi mudando. Porque eu lembro que eu levei minhas roupas, né? É verdade. Você foi ajudando a fazer as montagens, as cores, tudo, né, de acordo com o meu corpo. Eu sempre tive um problema sério, né? Eu tinha uns quilinhos a mais, perna grossa, japonesa, baixinha de perna grossa. E depois do curso, eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus, por que eu não fiz o curso antes? É. E no dia seguinte, eu cheguei no trabalho já diferente, com cores de roupas, assim, as combinações diferentes. Aí eu passava, todo mundo me olhava assim, eu já até imaginava, né? Eu falei assim, vai sair comentário. Os maxicolares também, nossa, são coisas assim, eu até tinha, porque eu achava bonito, mas eu não sabia usar, não sabia como combinar, né? Então, aquele guarda-roupa, tirei o que eu não usava mais mesmo, Deu e sem tudo que dó, estava né? lá guardadinho, as combinações. Ah, foi. Depois que eu fiz o curso, aprendi tanta coisa. Falei, vamos renovar tudo.
E Cris, me fala uma coisa, depois que você fez o curso, né, se sentindo mais poderosa, porque a gente se sente mais poderosa mesmo, né? Você acha que isso interfere hoje no atendimento dos seus clientes, assim, na terapia? Porque eu acho que a pessoa, quando busca uma terapia, além dela buscar uma ajuda, ela também busca uma inspiração, né? É isso mesmo, Isa. Então, assim, agora eu aprendi a me vestir de acordo também com o meu público, porque Uhum. quando eu atendo criança, por exemplo, eu me visto de acordo com o mundo de cada um. Eu entro no mundo da criança, né, para elas se sentirem confortáveis. Muito Então, quando eu legal. atendo quando eu atendo um adolescente também, eu já venho assim, né, baby look, venho mais de acordo com o adolescente. Que bacana. E, né, e dependendo da pessoa, vai homens, mulheres, claro que nós estamos de frente, eles também estão nos observando, né? Então influencia. E quando a gente está bem vestida, a gente se sente poderosa, sim. A gente se sente bem. Eu acho que a postura muda, tudo muda. E influencia, porque as pessoas que chegam aqui, principalmente, o meu problema é autoestima. Uhum. Aí pronto, né? Já começa aquela anamnese geral, né? E já te vê toda poderosa? Influencia total, Isa. Muito, porque às vezes as pessoas, eu quero, olha como você tá, eu gostaria de ser como você, vestir assim, sorrir desse jeito, se Uhum. portar assim, mas olha o meu corpo, fora de forma, isso, aquilo. Experiência própria, né? Então, já sei como ajudar nessa parte. Que legal. E Cris, fala um pouquinho para as meninas, né? Explica um pouquinho assim, porque ainda tem muita gente que sente um pouco de receio com hipnose, né? Não sabe muito bem como funciona. Explica como é que funciona a hipnose e a Uhum. constelação também. E também você falou do facelift, que também me interessou. Explica aí também. Isso. A hipnose é o estudo da mente, né? Então, ela trata o emocional da pessoa. Por exemplo, uma mulher que hoje ela está acima do peso e ela faz de tudo para emagrecer e não sabe qual o motivo. Uhum. Foi alguma coisa que aconteceu lá no passado dela, que foi uma emoção tão impactante, tão chocante. Então, ela hoje, para se defender, Hum. um abuso, por exemplo. Então, ela, para se defender, para que os homens não a vejam, não enxerguem, então ela, né, vai aumentando o peso para se defender disso. Entendi. Então é um Nossa, bloqueio, o emocional dela que foi abalado. tá. Então a hipnose trata isso, né? É identificar a origem do problema e fazer toda a ressignificação. Tá, então muitas vezes a pessoa se lembra, lógico, ela lembra que isso aconteceu na vida dela, mas de uma certa forma ela trava isso ou ela coloca num lugar ali bem escondidinho e não consegue associar o problema de hoje com aquilo que aconteceu no passado. É mais ou menos isso? Isso gera um bloqueio, fica um pouco oculto, às vezes nós dizemos que nem sempre o problema é o problema, Tá. né? Porque ela fala assim, eu tenho certeza que é isso. E quando a gente vai vasculhar lá no passado, foram outros motivos, outros fatores, né? Então, o acúmulo dessas emoções, desse sentimento que a gente vai acumulando, tem uma hora que explode. Hum. E geralmente é na fase adulta, né? E aí muitas vezes a gente não sabe por que que eu tô assim, por que que eu sou assim, né? E fica se lamentando de tudo, Uhum. Entendi. E né? a constelação? A constelação é quando a gente no meu caso, eu trabalho com a constelação sistêmica, não somente a familiar, que é a mais conhecida, Tá. né? Então, na constelação, quando o cliente tem algum emaranhado, que nós não dizemos problemas, dizemos emaranhado, É né? bom a gente Então, pensar assim nas palavras, né? Porque elas têm poder, né? tem, exatamente, tudo que a gente pensa, a gente cria, É. né? Então, assim, vamos supor, um relacionamento. Nossa, por que que eu faço e não tenho um retorno? Ou então, o que está acontecendo que não está dando certo o relacionamento? Por que que o meu projeto não vai para frente? Eu me dedico tanto, quando chega na hora H, desmorona tudo. Então, a constelação ajuda a identificar o que está acontecendo,
porque envolve muitas crenças, padrões limitantes, né? Influência da família, Tá. às vezes dos pais, dos avós, e vem carregando, né? Porque nós acompanhamos, né? Toda essa a geração vai mudando, né? Então a gente começa a julgar nossos pais, Hum. por, por que isso, por que aquilo, e a constelação identifica, né? O que que aconteceu, faz o cliente entender, faz toda a ressignificação, sempre baseado nas 3 leis que regem a constelação, né? Que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio, que é a troca, Uhum. né? O dar e receber, né? Que bacana. E fala um pouquinho do Isso. facelift. Ah, o facelift, ele trabalha atuando direto nas células, nas nossas células, do corpo inteiro. Então, ela ajuda no rejuvenescimento. Então, vamos por aí uma ruguinha, um bigode chinês, né? Uma marquinha aqui, uma marquinha aqui no pescoço. Então, com essa troca de energia, a física quântica, ele vai rejuvenescendo a pele, porque atua diretamente nas células. E não somente isso, juntamente com as barras de Axis, é possível tratar diversos problemas de saúde, né? Então, assim, a fibromialgia, por exemplo, né? Então, é o facelift, os toques do facelift, junto com as barras de Axis. Então, eu vou integrando tudo. Não, é um Eu faço a super integração tratamento. também. É um mega tratamento, porque as barras de Axis em si já têm um poder enorme, né? Porque ela trata a pessoa por completo também, Uhum. né? Junto com o facelift, ótimo. E dependendo nos meus atendimentos, eu vou integrando, né? Na hipnose, eu aplico a constelação, vou integrando, porque eu observando o cliente, então é tudo na hora. O que ele está precisando, eu já vou Você vai conversar atuando. e vai identificar a melhor maneira e mais direta, mais objetiva ou mais certeira para ajudar a pessoa, né? Então, cada pessoa é de um jeito, então, para cada pessoa você vai Isso, aplicar de uma maneira, né? exatamente. E às vezes, dependendo da reação do cliente, né, em determinado atendimento, eu já vou lá, aplico uma PNL rapidinho. Eu falo que mesmo quando a gente faz uma transição de carreira, não tem como aquilo que você trabalhou deixar de te ajudar. Isso sempre te ajuda, né? É uma bagagem, é um diferencial no seu trabalho, né? Ajuda demais, Isa. Principalmente quando as pessoas trazem alguma coisa, questão profissional para resolver. Uhum. Então, como eu já atuei em grandes empresas, eu conheço as diversas áreas, sei como é trabalhar numa empresa com 5.000 funcionários. Então, assim, ter uma equipe enorme, trabalhar com pessoas em si já não é fácil, né? Uhum. Então, assim, isso me ajuda muito. Tudo foi experiência, tudo é bagagem, por isso que eu sempre digo, né, bom ou mal, bom ou não, a experiência que teve lá, nós temos sempre que honrar, É verdade. porque quando nós honramos, nós estamos fechando um ciclo com chave de ouro para iniciar outro de braços abertos. Ah, que bacana. É bom que vocês, meninas, prestem atenção nisso que ela falou, que é muito importante, né? Ô, Cris, agora voltando, falando sobre autoestima, no meu caso, na Uhum, consultoria, tem muitas mulheres que elas se veem com problemas que muitas vezes não são problemas, mas elas entendem uhum, que são problemas, né? E isso vem muito, por exemplo, da época da infância, da adolescência, naquela época da escola, que se você é alta, o problema é uhum. que você é alta. Se você é baixinha, é porque você é baixinha. Se você tá acima do peso, é porque você tá acima do peso. Se você é magrela, é porque você é magrela. Então sempre tem alguma coisa. E tem gente que traz isso para a vida adulta, né? Então eu, por exemplo, já atendi meninas que diziam assim: "Ah, eu não uso saia porque a minha perna é muito fina". Mas aí você olha para a menina, você vê que ela é magra, então não teria como ela ter assim uma perna super grossa, por exemplo. Não tem a ver com o corpo dela, mas de tanto ela ouvir aquilo, né?
de tanto ela ouvir que a perna era fina, que não sei o que, ela deixou de fazer certas coisas e Uhum. ela acha que de repente tá todo mundo reparando ou achando isso, sei lá, um problema, vamos dizer assim, né? Como que você acha que Uhum. a hipnose e a constelação podem ajudar com relação à autoestima? Primeiro é identificar realmente, né? Se foi bullying, Uhum, se foi minha mãe, foi meu pai, mas tudo isso, por quê? Porque o que foi, entrou na mente, né, da pessoa. Até ela enxergar realmente que não é isso, que não é assim, tem que ir trabalhando o autoconhecimento. uhum, Então, é conhecer o corpo, isso. né, como no curso, identificar as roupas que ficam melhores. Então, assim, ir trabalhando aos poucos a mente da pessoa, até ela entender que o que os outros dizem é o que os outros dizem, a opinião deles, Uhum. para eles, né? E não o que a gente realmente acha e o que realmente é, como nós somos, E né? tentar Então, assim, identificar, às vezes, a pessoa fala uma coisa pra você, mas é bom parar e pensar, por que será que ela falou aquilo, né? Não tomar como uma verdade. isso. Isso é saber filtrar, Uhum. né? Então, porque imagina, se nós escutássemos e dessemos, valorizássemos todas as críticas, a gente não ia É viver, verdade. né? E a gente ia viver às custas dos outros, do que os outros pensam e falam sobre a gente. Então, na hipnose e na constelação, a gente identifica, né, de onde se originou, por que está acontecendo tudo isso, faz toda a ressignificação e mostra para a pessoa os caminhos que ela pode seguir, Uhum. que não é assim. Então, a gente faz muito reforço positivo, né, com na mente da pessoa. E agora falando disso mesmo, de reforço positivo, você acha que a autoestima é uma coisa que se constrói na pessoa? Por exemplo, você acha que dá para construir na idade da criança? Você atende crianças, né? Então, quando Sim. ainda é criança, você acha que existe alguma maneira que você possa fazer para criar adultos mais fortes, mais felizes, com autoestima mais elevada? Sim, é isso mesmo, Isa. Na infância, que é o principal, Uhum. até os 6 anos, mais ou menos, onde a criança ainda está construindo, né? Está aprendendo tudo, né? E tudo se aprende dos pais. Então, Ah, se a criança vive numa casa onde só tem crítica, ela vai crescer daquele jeito, só criticando, só vendo o lado negativo. Agora, se a criança cresce num ambiente bem saudável, onde tem o elogio, quando se tem que fazer realmente, né? Mostrar o lado bom da coisa e não ver os defeitos, mostrar que tudo pode ser ajustado, né? Tudo tem como mostrar o lado bom, a uhum. criança cresce mais saudável. Até com relação ao corpo, que eu acho, né? Porque o pai explicar ou a mãe explicar para a criança que de repente ela pode ter, pode ser, sei lá, a perna dela pode ser um pouquinho mais grossa que a perna de outra criança, mas que isso é lindo do mesmo jeito, porque existe um padrão. O padrão às vezes ele Exato. muda de época, então tinha lá há anos vamos dizer assim, o legal era ser gordinha. Então a gente vê quadros, né, onde as modelos eram mais gordinhas. Hoje a gente Uhum. fala da questão de ser magra. Aí tem uma época que é mais a pessoa mais bombada. Então sempre vai ter uma coisa assim, o padrão da época. Mas eu acho que é importante a gente saber que a gente não precisa se encaixar nesse padrão. E desde cedo eu acho que se Exato. a gente trabalha isso com a criança, né, isso fica muito mais fácil depois naquela idade de adolescência que você tem essa questão do pertencimento que você falou, né? É isso mesmo, Isa. Porque assim, cada um tem a sua beleza, Uhum. né? Ninguém tem a beleza igual de todo mundo, né? Cada um tem o seu em particular. E então assim, os pais influenciam muito isso, né? Não pode ficar criticando porque tem uma perna grossa, porque tem uma perna fina, porque tem o braço assim, assado. E também a forma de se vestir. Uhum. Porque tem adolescentes que chegam aqui no consultório falou assim, nossa, eu preciso trabalhar minha autoestima, não me acho feia. E a pessoa é linda, maravilhosa, Que coisa, né? né? Não sei vestir. Aí você olha e fala assim, mas você tá bonita. Uhum. Por quê? Porque os pais
atendi caso em que o pai, a mãe, não ligava para vestimenta. Então, a criança, a menina, vestia as roupas do pai. Nossa. Então, passou a adolescência usando as roupas do pai, mas ela era feminina, mas ela, como ela cresceu num mundo de moda masculina, ela Uhum. também não sabia. Ela queria, ela estava em choque, Não assim, estava se uma encontrando. guerra dentro. É uma guerra interna, porque a mente dela, eu sou mulher, mas eu não sei me vestir. Então, isso estava afetando a autoestima dela, Aí né? você me faz pensar numa coisa. Bom, quando a gente pensa assim, pensamentos ruins contagiam, né? Porque se você vive num ambiente que as pessoas só têm pensamentos ruins, pensamentos negativos, isso acaba contagiando. Pensamentos positivos também contagiam, obviamente. Você acha Sim. que a autoestima é uma coisa contagiante? E a gente estava falando dos pais. Você falou do Uhum. jeito que eles lidam com os filhos. Mas quando a gente pega assim, pais que têm uma autoestima bacana, você acha que automaticamente isso vai fazer com que o filho também tenha? Você acha que é uma coisa que contagia também? Ah, contagia, sim, Isa. Contagia, mas a gente precisa, assim, os pais precisam dosar isso, Uhum, porque na formação na criança, às vezes pode subir, né, ter um ego muito avançado para lá, né? exatamente. Muito acima. Então, assim, é preciso saber dosar tudo isso com a criança, porque afeta na adolescência, depois vai ficar uma pessoa insuportável, Uhum. né? Eu falo assim, autoestima é uma coisa que você tem que entender que você tem seu valor, você é uma pessoa poderosa, eu sempre falo de poderosa, então Sim, poderosa no sentido de capaz, né? De conquistar, capaz de fazer. Mas não significa ter uma autoestima boa, não significa se achar superior a ninguém, né? Então eu acho que exato, é nisso que isso, você tá falando, né? De dosar. Não é que a criança é melhor isso, que a outra criança, não, simplesmente que a outra criança também tem valor e ela isso. também, né? É. E um outro ponto, assim, que a gente pode prestar mais atenção é que os pais, mesmo os pais tendo aquela autoestima, a criança, ela passa a maior parte do tempo na escola, com os Uhum. amiguinhos. Então a gente precisa observar, prestar muita atenção o que está acontecendo com a criança, porque não quer dizer que os pais têm autoestima bem legal e a criança vai ter também. Uhum. Influencia sim, mas a gente precisa, os pais precisam prestar atenção na criança também, o que está acontecendo, E é né? Do outro legal você lado. pensar como é que você trabalha a hipnose com a criança, né? Porque quando tá o adulto, ele consegue identificar alguma coisa. Eu acho que deve ser diferente, deve ser de uma forma mais lúdica, para evitar que É, isso vire um problema no futuro, né? isso. Ah, com criança. Eu adoro trabalhar com criança, porque eu mergulho no mundo deles, né? Então, assim, na anamnese, né, eu converso com os pais, converso com a criança, do que eles gostam. Então, eu mergulho no mundo deles Uhum. e assim, é tudo muito brincando, né? Com fantoche mesmo. Outro dia eu vi uma criança e eu falei assim, meu Deus, deixa eu fazer alguma coisa agora. E não estava em sessão, não estava nada, a gente estava brincando. Eu falei, vou ser bem sutil. Tinha fantoches, assim, umas meias assim para colocar nos dedos. Eu coloquei e comecei a brincar. E assim, bem sutil, brincando, fazendo E perguntas. aí você A vai criança, identificando. isso, e foi me respondendo. E não fiz anamnese nada, porque tava assim, visitas, né? Tava brincando, então eu vi, eu falei assim, ai, deixa eu dar uma. Já vou ajudar. E brincando com os fantoches, fui perguntando, a criança foi falando, assim, se descontraiu. E pronto, é uma coisa assim, brincadeira, né? Que legal. Então, é. Olha, eu sempre falo para as meninas no curso, né? Quando a gente fala assim de se cuidar, da questão de ajudar os outros, porque muitas meninas vêm até Uhum, mim e falam assim: eu tô cansada de cuidar dos outros, agora eu vou cuidar de mim. Eu sempre dou o sim. exemplo no curso daquela fase assim: você tá viajando no avião e aí acontece uma turbulência, alguma coisa e caem as máscaras, e eles sempre falam que você tem que colocar a máscara em É, você primeiro, para depois poder ajudar outra pessoa. Então é é isso importante que mesmo. você sempre se cuide primeiro para poder ter condições de cuidar de outra pessoa. Né? Então, quando a gente fala de autoestima, tem muita gente que relaciona a autoestima a egoísmo. Quando fala de se cuidar primeiro, a pessoa confunde com egoísmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Uhum. porque na verdade a autoestima não tem nada a ver com egoísmo, né? Não, não, totalmente diferente.
Porque egoísmo acho que seria se eu tivesse autoestima e não quisesse ajudar outra pessoa, Uhum. né? Mas pelo contrário, eu falo como exemplo, né? Porque eu mudei minha autoestima, assim, a minha imagem, primeiro eu fui fazer o curso e já comecei dali em diante mudar outras coisas. Coloquei cílios, lente de contato, isso aqui não é meu olho, não. Aprendi a me maquiar. Então, Uma coisa foi assim, puxando a outra. foi chamando, chamando, e assim, sem medo de ser feliz, né? E as pessoas vêm, me perguntam, nossa, mas você mudou tanto, o que aconteceu? O que você fez? Aí eu começo, ó, o primeiro passo, você tem que se amar, se gostar do jeito que você é. Vai lá na Isa, faz o curso dela, vai entender o seu corpo, vai entender, vai mudar, né? Dá uma atenção especial na sua imagem. E depois eu vou ajudando também, E você sabe né, a se que conhecer. eu sempre falo uma coisa, porque as pessoas confundem um pouco se aceitar e se conformar. Então, quando eu falo assim É. de se aceitar, por exemplo, tá? Vou falar de mim. O meu tipo de corpo, eu tenho um ombro maior do que o meu quadril. Então, por exemplo, uma blusa que fica ombro a ombro para uma pessoa, para mim não fica, porque ela não chega, meu ombro é maior. Uhum. Então, eu gosto do meu ombro, não tem problema nenhum, não deixo de fazer as coisas, não deixo de vestir nenhuma roupa, mas a minha preferência é que ele fique mais equilibrado. Então, eu trabalho isso. Então, significa o seguinte: eu me aceito do jeito que eu sou, mas se existe alguma maneira de melhorar aquilo que teoricamente me incomoda um pouco, ou eu gostaria de ficar mais feliz com aquilo, eu vou atrás para melhorar. Então, quando a gente fala de se Sim. aceitar, eu falo no seguinte, porque tem gente que deixa de fazer as coisas. Eu tenho uma amiga que ela estava acima do peso e hoje ela já fez bariátrica, ela emagreceu 50 quilos. E quando ela estava Olha. bem acima do peso, eu me lembro até hoje Uhum. que eu convidei ela para ir num jantar. E aí eu fiquei de passar na casa dela para pegá-la, né? Quando eu cheguei lá, menina, ela não me atendia. Ela mandou uma mensagem e falou que ela não estava em casa, mas ela estava. Eu sei que ela estava. E ela não quis ir. E aí, depois de um tempo, eu fui sozinha, ela não foi. E depois de um tempo, ela falou assim: eu não quis ir porque vai ficar todo mundo me olhando, todo mundo reparando, né? Assim, me criticando, vamos dizer assim. Então, o que eu falo que a diferença é muito grande, que a gente tem que prestar atenção, até para isso não virar um problema, é assim: se aceitar, não significa que você tem que se conformar. Mas também você não pode deixar de fazer as coisas por alguma coisa, assim, você não pode deixar de sair porque você está acima do peso. Isso já é uma outra Isso. questão, né? Então, que você trabalhe, É. que você vá atrás, que você melhore. Mas se aceitar, bom, a minha condição é essa hoje. Eu me gosto, porque eu não sou só isso, eu não sou só uma perna, um ombro, uma cintura, né? Eu sou Uhum. um todo. E se eu quero emagrecer, vou emagrecer. Se eu quero estudar, mudar de trabalho, se eu quero engravidar, enfim, qualquer coisa que você queira, que você ache que vai melhorar a sua vida, eu acho que você tem que correr atrás. Mas não dá para você se afundar e se esconder numa situação, sabe? Uhum. Não se aceitar e deixar de É. viver. Porque tem gente que deixa de viver. Né? Então, se aceitar, eu acho que é É. importante que você falou, e eu acho que isso deve ser uma coisa que você deve trabalhar bastante, né? Uhum. É isso mesmo. As pessoas, assim, a vida vai passando Hum, e tá deixando de viver. Falou, não, senhor, vamos levantar daí, vamos se mexer. Porque não importa como a pessoa veste, mas se ela tem uma autoestima legal, se ela se ama, se conhece, se gosta, tudo se transforma, é. né? E depois vai aprendendo, tudo é consequência. Ah, eu tô legal, tô bem. Ah, agora eu quero mudar. É, tem estilos, cada um tem o seu Uhum, estilo, né? Eu lembro que eu havia um estilo e falei, não, eu quero mudar. E eu achei bem bacana, me dei bem também uhum, mudando meu estilo, né? E eu me senti mais poderosa mesmo, depois que eu mudei meu estilo, uhum. né? Então, assim, tudo é cabeça mesmo. Mas É, eu falo, gente, não vai deixar de viver por isso, não. e talvez também as pessoas Né? cheguem até você com algum tipo de problema que faz com que elas deixem de sair, deixem de trabalhar, deixem.
né? Sim. Então, quando você tira esse problema, e depois eu acho, né? Pelo menos eu percebo com as meninas, mas depois quando elas começam a se ver de outra forma, e quando a gente foca nos pontos positivos e deixa os negativos de lado, elas pensam, elas falam assim, nossa, mas eu não acredito que eu sofri tanto tempo por causa disso. É isso mesmo, Ivan. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, cuida de você, se ame, porque pode virar depressão. Pois é. Tem, tem muitos casos de depressão, sabe? E assim, tem gente que olha e fala, nossa, desnecessário. Mas não, para a pessoa, quem tá passando por isso, sabe que não é fácil, Uhum. E falando né? nisso, pegando Porque, esse gancho que você está falando, que para as outras pessoas pode não parecer, eu acho que o mais legal, assim, é que as pessoas pensem, né, e tenham coragem de buscar ajuda. Então, de repente, se a pessoa é, tem um receio, fala assim, ah, mas o que eu vou falar para Cris, né? Eu não sei nem direito o que eu tô sentindo, eu não sei nem o que uhum, fazer, sei lá, tô perdida, não sei se eu quero continuar nesse trabalho, eu não sei se eu quero mudar. A pessoa tá totalmente perdida. Daí ela fala assim, ah, eu acho que ela não vai poder me ajudar. Eu acho que você tem que ter coragem para buscar ajuda, né? Procurar por você. E quem sabe você isso não mesmo. consegue ver de fora, porque quando a gente tá de fora, a gente vê a situação de uma maneira diferente, né? Ver é totalmente diferente, Isa. Tem muitas pessoas, sim, que falam assim, nossa, te sigo há tanto tempo no Instagram, mas olha, pensei tanto, tô tantos meses para conversar com você, eu não tinha coragem de estar em contato. E você vê meses, né? Tem casos que falam assim, tem pessoas que entraram em contato, perguntaram como são as terapias, sumiu. Depois de um mês, entrou em contato de novo. Eu tenho alguns casos assim já. E quando as pessoas chegam, a primeira coisa eu dou os parabéns. Isso. Porque o primeiro passo é procurar ajuda. E não precisa ter vergonha, porque tem gente que fala assim, ai, terapia é para louco. Uhum. Ainda, né? Imagina, não. É, ainda tem esse preconceito, tem. Mas eu falo assim, nossa, gente, é para cuidar da saúde mental, emocional, para a gente ser melhor cada vez mais como pessoas, né? É, e imagino assim que a gente fazendo isso que a gente está fazendo agora, por exemplo, falando sobre autoestima, falando sobre o seu trabalho, isso possa ajudar as pessoas a entenderem que, poxa, você trabalha e você estudou para isso, você pode resolver o problema Sim, dela com muito mais rapidez do que ela fica lá é. meses sofrendo, ela tá lá 1 ano tentando falar com você sobre o assunto, né? E assim, eu não sei, mas Isso. pelo que eu acompanho, a hipnose é uma coisa rápida, né? É isso mesmo, Isa. Assim, em 95% dos casos, né, tem sucesso na primeira sessão. Olha que maravilha, você Então, imagina? assim, é fantástico. Então, assim, eu converso bastante com o cliente, eu não tenho pressa, porque eu gosto de identificar. Às vezes o cliente traz um problema, aí eu quero checar se é isso mesmo, porque nem sempre o problema é o problema, né? É. Então a gente vai conversando, deixa à vontade e vai se soltando. Uhum. E aí vem surgindo as coisas, aí a gente consegue tratar com mais eficiência, né? Então, numa sessão da hipnose também eu aplico a constelação. Uhum. Então já trata tudo, por mais que seja um problema emocional, já vamos tratar tudo de uma vez, né? Porque se o cliente veio procurar ajuda, então vamos fazer bem feito, vamos fazer tudo que tem para fazer. E não picadinho, não vou fazer isso hoje. Volta outro dia? Não. Dá para fazer hoje, vamos fazer tudo hoje. Né? Então não tem assim, a hipnose dura tanto tempo. Não existe isso. Não, depende de cliente para cliente. Então, assim, se vai marcar uma sessão, venha com calma, Uhum. né? Sem pressa, venha com tempo, porque pode durar 1 hora, pode durar 2 horas. Então, se vir com pressa, né? Mas a sessão passa tão rápida que o cliente não tem noção, né? Então, às vezes, passou 2 horas e fala assim, nossa, mas acabei de sentar aqui, né? Tem muita gente que fica com medo, fica pensando, ai, mas o que eu vou falar? Daí anota, sabe? Fica preocupada, né? Mas como é que eu vou conversar? Sabe que eu já tive, imagina, no É. meu caso, né? Quando eu vou conversar, eu também faço uma anamnese, né? No Uhum, meu atendimento, tanto uhum, online quanto presencial. E aí a gente conversa e as pessoas, elas
como elas não têm muita noção, assim, do que eu vou perguntar, elas ficam com medo do que eu... Mas como que eu vou responder? O que será que ela vai perguntar? Então, não tenha medo, né? É uma conversa, né? É tão gostoso. Porque a gente vai falar da pessoa e a gente tá ali pra ajudar a pessoa e pra facilitar, né? É isso mesmo. O que as pessoas precisam ter em mente é que elas foram lá procurar ajuda. De um profissional que está ali disposto a ajudar. O foco é ela. Então assim, me fale tudo que você precisa, qual a ajuda que você veio procurar e eu vou te ajudar. Ai, que legal. E o mais legal, Isa, porque assim, as barras de Axis também, né, faz desprender todas essas crenças, os problemas que as pessoas, às vezes é um problema tão pequeno, mas se mata, por se cobrar demais, né? Então, as barras de Axis trabalham uns pontos, 32 pontos na cabeça, sim, são toques sutis. Só fica deitado na maca e eu vou trabalhando, né? Então, é uma troca de energia. Então, ativando esses pontos, vai desprendendo todos esses pensamentos negativos, essas crenças, a pessoa fica mais presente. O problema é problema, mas assim, não é aquela coisa de se torturar como antes, né? Então ajuda muito nesse processo de autoconfiança. Você se fortalece, né? Isso mesmo. Ô, Cris, e me fala uma coisa assim, o que você acha? Existe alguma coisa, existe alguma maneira, algum exercício, alguma prática que as meninas que estão assistindo o vídeo, que elas possam fazer para melhorar a autoestima, assim, de acordo com o seu trabalho? Existe alguma coisa que elas possam fazer, qualquer pessoa possa fazer e que vai realmente surtir diferença, que ela vai ver, que vai poder ajudar? Sim, Isa. Primeira coisa, eliminar o pensamento negativo. Riscar a palavra não do dicionário e começar por pequenos passos. Nós chamamos de micropassos. Tá. Então, o que ela quer? Eu quero vestir saia, vestido, mas eu não tenho coragem porque minha perna é grossa. Então, o que você vai fazer? O que você pode fazer para começar a trabalhar esse ponto? Para alcançar esse objetivo, né? Para alcançar esse objetivo, exatamente. E escrever. Não é só pensar, é escrever mesmo no papel. Né? Então, assim, hoje eu vou vestir uma saia no meu quarto, eu sozinha. E vou ficar lá 5 minutos em frente ao espelho. No dia seguinte, eu vou vestir a saia, o vestido, e vou colocar um salto alto. No outro dia, o que eu faço? Vou colocar uma saia, um vestido, um salto e uma blusinha que eu ainda não tenho coragem de sair na rua, mas eu acho que fica o máximo. Então, aí quando ela vai se ver no espelho, ela já tá com a blusinha, a saia e o salto. No outro dia, o que eu posso fazer? A blusinha, a saia, o salto e uma maquiagem. Então, assim, são pequenos passos, né, que ela pode fazer todos os dias, ou então repetir 2, 3 vezes o mesmo passo, até que ela vai se soltando. E quando vai ver, fala assim, já me acostumei. Eu já me acostumei, não tinha coragem nem de me olhar no espelho e já tô assim, pronta para arrasar. E eu falo mesmo, você tem razão, é uma questão de costume, né? Porque quando a gente desconhece, a gente fica com medo, ou de passar vergonha, ou de ficar feio, da crítica. Então, por medo, a gente acaba não usando. Isso. Ou por falta de costume mesmo. Mas aí, quando você vai se acostumando a se ver daquela forma, você começa até a se sentir mais bonita, né? Nossa, bonita e poderosa. Quando a gente se sente poderosa, aí pronto, ninguém segura mais, né? Então, assim, tá lá, vestida, pronta para arrasar. Onde eu vou? Vou até a padaria na esquina, assim. Próxima vez, até onde? Vou até o supermercado. Hoje eu vou ao shopping, vou demorar bastante tempo, passar bastante tempo no shopping. E vai indo, vai acostumando. É mesmo. Vai aprendendo, né? E ela vai ver, as pessoas vão começar a notar, vai olhar e vai se sentir cada vez mais bonita, né? E você sabe que quando a gente não tá se sentindo segura, as pessoas olham e a gente acha que elas estão olhando com um tom de crítica. Mas quando você tá se sentindo segura, as pessoas te olham e você tem certeza que você tá arrasando, né? Não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu vou te falar, vou contar a minha experiência.
porque foi um colega meu, um carnavalesco, né, mestre de sala, Uhum. que ele falou, Cris, olha, usa as lentes de contato, né? Me convidou para desfilar. Eu falei, eu desfilar? Eu falei, quer saber? Eu vou. Que legal! Nunca desfilei, sempre tive vontade de desfilar, eu vou. Faltava pouco tempo para os ensaios, tudo bem, eu vou. Ele, Cris, olha lente de contato, eu lente de contato. Eu falei, olha, sempre quis experimentar Uhum. e nunca tive coragem. Eu falei, quer saber? Eu vou. Depois que eu fiz o curso da imagem poderosa, que foi o mais difícil, foi colocar uma saia, mostrar minhas pernas. Eu falei assim, uma lente de contato para mim vai ser fácil. E fui. E os primeiros dias antes do carnaval, né? Fui experimentar as lentes e saí, shopping, tudo, e as pessoas olhavam, passavam olhando, eu falei assim, até chamei meu esposo, falei, tem alguma coisa de errado comigo, né? Ai, meu cabelo, não sei o que tá acontecendo. Depois que eu lembrei, ai, são as lentes. Mas assim, eu andava que eu esquecia. E me sentindo, Tá se né? achando. Me achando. Ah, é muito bom, né? Eu acho que Ah, todo mundo tem que experimentar isso. Se você tiver com alguma questão assim, tiver alguma questão que precise da Cris, meu, não deixe de procurar ajuda. Faz muita é. diferença na sua vida como um todo, né? Isso assim, são coisas pequenas que fazem grandes diferenças, Uhum. né? Porque não é só nossa estima, é a nossa vida, É. né? Então, assim, é muito importante a gente olhar dentro da gente mesmo, Uhum. né? Ai, Cris, nossa, eu adorei a conversa, muito obrigada. Espero que você que está assistindo esse vídeo também tenha gostado. Se você que está assistindo tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, não deixe de escrever aqui embaixo. Se você Uhum, quiser fazer alguma pergunta diretamente para a Cris, aqui embaixo tem o Instagram dela, você pode mandar uma mensagem para ela, vai ter o maior prazer em responder. E claro, gente, sim. muito obrigada mesmo. Eu vou passar a palavra agora para a Cris. Cris, você quer falar alguma coisa? Quer se despedir das meninas? Sim, eu agradeço imensamente o seu convite, Isa, por compartilhar aqui também a minha experiência, porque toda mudança em mim começou pelo curso, Ah, que legal. né? Fico Foi muito aí que eu feliz. fui indo. Então, assim, eu sou muito grata a você, Ah, eu que sou. recomendo a todos, a todas as mulheres que querem ser poderosas, procurem a Isa e depois venham fazer um tratamento Isso. comigo e vem ser feliz. Exatamente. Então, gente, de novo, qualquer dúvida, pode chamar a Cris, ela vai estar à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, tá? Muito obrigada mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Obrigada, tchau.